Então vamos lá, né, para o último bloco dessa nossa aula especial de aniversário, né, 26 anos do curso 100%. Mais uma vez, quero agradecer algumas pessoas especiais aí na minha vida nesse momento tão peculiar, tão particular da minha vida aqui como eu mesmo, professor, eu, Edi Carlos Lisboa, eu 100%, que é agradecer ao meu amigo Raimundo Alves, que está em Canaã dos Carajás, a esposa dele, Gardênia, né, e agradecer especialmente a minha amiga Ivonete Galvão. Quero que Deus abençoe a vida deles grandemente, cada um consiga os seus objetivos aí, Raimundo consiga essa batalha que ele está aí para melhorar a vida da nossa população. Quero também pedir pela Ivonete, né, que vai fazer também esses concursos, que seja aprovada em primeiro lugar e Deus vai abençoar e enormemente. Muito obrigado de coração e vamos continuar para a gente fechar essa nossa aula. Vamos terminar aquelas questões e depois a gente vai fazer uma prova do CNU. Mesmo que você não goste, né, da Banca Cisne Rio, vale a pena fazer essas questões que a gente vai fazer agora. Primeiro porque a prova foi recentíssima e depois ah, porque vale a pena aprender um pouquinho mais. Pode ser que caia alguma coisa aí na nossa prova da FGV. Beleza? Assinale a frase que se mostra corretamente estruturada. Tomate. Esse tipo de questão é aquela que acaba com qualquer um. O que ele quer dizer aqui? A frase tem que estar certa totalmente. Não tem que ter nenhum tipo de erro. Tá bom? Bora lá. Esta tarde passeamos pelas salas do museu. Só mais tarde decidimos retirar-nos de lá. Esta tarde passeamos pelas salas do museu. Só mais tarde decidimos retirar-nos de lá. Deixa aí a letra A, porque letra A é sempre um problema, né? Vamos para a letra B. O objetivo desse tipo de questão é você caçar erros. O Conselho de Administração do hospital recebeu as recomendações do interventor. Até aí tudo bem. Num primeiro momento, eles, no primeiro momento, eles vão estudá-las. Mas eles quem? Pessoal, é o conselho. É o conselho. Se é o conselho, eu não posso falar eles do nada. Isso é um erro. Se é o conselho, eu tenho que falar o quê? Ele vai estudá-lo. Não pode ser eles vão. Tá errado. Tá errado. Tu entendeu? É o conselho, ele vai. Singular com singular. Já está errada a letra B. Fez-se um apelo ao exército para enfrentar os problemas das inundações. Eles trabalharam toda a noite para limitar os prejuízos. Eles quem? Os pessoal do exército. Presta atenção, o apelo foi feito ao exército. Exército é singular. Não pode ser eles, pessoal. Não pode. Tá bom? Tá errado. Já que a avalanche nos bloqueava a estrada, não podíamos mais avançar. Foi então que os socorristas nos propuseram repousar-se. Nos propuseram repousarmos. Fico temporário, né, pessoal? O que é que esse si está fazendo aqui? Esse não tem nada a ver com a história. Tá bom? Já que a avalanche nos bloqueava, não podíamos nós avançar. Foi então que os socorristas nos propuseram que nós repousássemos. Quando você fala repousar-se, parece que é outra pessoa. Tá bom? Tá errado. Se desenvolveu num ritmo alucinante. Eles deviam inevitavelmente adotar medidas rígidas, mas espera aí. Eles quem? Eles quem? Cadê o eles aqui? Eles se refere a quem aqui? Ah, para os médicos, os governantes, sim, mas cadê? Não tem. Vá por eliminação que você consegue achar a nossa resposta correta, que é a letra A. Não te prende onde tu achar estranho. Vai atrás de coisas que tu consegue excluir, eliminar. Se você aprender a fazer questão por eliminação, você vai realmente estar bem nessa prova. Beleza? Assinale a opção em que a primeira oração
expressa uma consequência. Assinale a opção em que a primeira oração expressa uma consequência. Professor, não sei nem o que é isso. Ora, consequência sempre vai andar junto com a causa. Não existe causa sem consequência, não existe consequência sem causa. Tá bom? Não existe causa sem consequência, não existe consequência sem causa. Como é que eu acho a causa? Fazendo a pergunta por quê. Bora lá? Já que você não quer ir ao cinema, vamos ver um filme na televisão. Me diz uma coisa, por que que nós vamos ver um filme na televisão? Por que que nós vamos ver um filme na televisão? Porque você não quer ir ao cinema. A resposta da pergunta por quê é a causa. A resposta da pergunta por quê é a causa. Então vamos lá? Por que que nós vamos ver um filme na televisão? Porque você não quer ir ao cinema. Isso é a causa. O que não é causa é consequência. Então, eu vou pintar a causa aqui de outra cor para você guardar o que é causa e o que é consequência, tá bom? Vamos colocar a causa de amarelo e a consequência de verde, já que é o que a gente quer. Aliás, desculpa, a gente quer que a consequência venha primeiro, né? A gente quer que a consequência venha primeiro. Vamos lá, pessoal, bora aprender isso que não é difícil. Não é, só exige de você um pouquinho mais de sacrifício aí, de entendimento e sem preguiça, tá bom? É atenção. Se você não prestou muita atenção aqui, você vai ter eternamente esse vídeo aí para você repetir quantas vezes forem necessárias, beleza? Vamos lá de novo. Causa e consequência sempre vão estar juntas, sempre. Você só precisa saber fazer a pergunta por quê. E a resposta da pergunta por quê vai ser a causa. Vamos lá? Já que você não quer ir ao cinema, vamos ver um filme na televisão. Vamos ver um filme na televisão por quê mesmo? Porque você não quer ir ao cinema. A resposta da pergunta por quê é a causa. E o outro pedaço é a consequência. É simples assim. Combinado? A resposta da pergunta por quê é a causa e o outro pedaço é a consequência. Bora treinar isso. A janela estava aberta e por isso o ladrão pôde entrar sem fazer barulho. Por que que o ladrão pôde entrar sem fazer barulho? Me fala, por que que o ladrão pôde entrar sem fazer barulho? Porque a janela estava aberta. Bom, então é isso, pessoal. A resposta da pergunta por quê é sempre a causa. O outro pedaço é chamado de consequência. Lá de novo. Eu resolvi meu problema graças a seus conselhos. Eu resolvi meu problema porque. Eu resolvi meu problema porque. Graças ao seu conselho. Isso é a causa. E aquele pedaço que não for causa, você vai chamar de quê? De consequência. Já é essa a resposta, né? A gente queria que a consequência viesse primeiro. Pessoal, é simples assim. De um dos dois pedaços vai sair a pergunta por quê, né? A resposta da pergunta por quê é a causa e o outro pedaço é a consequência. Olha lá. Não havia mais ônibus, daí voltei a pé. Pessoal, não havia mais ônibus, daí voltei a pé. Sabe por que eu voltei a pé? Porque não havia mais ônibus. A resposta da pergunta por quê é a causa. A resposta da pergunta por quê é a causa. Beleza? Eu dormi mal, por isso estou cansado. Pessoal, por que eu estou cansado? Porque eu dormi mal. 2 horinhas de sono não é suficiente, não é mesmo? 2 horinhas de sono não é suficiente. Então eu dormi mal, por isso estou cansado. Por que eu dormi mal? Desculpa, por que eu estou cansado? Ah, mas eu perguntei por que eu dormi mal. Mas a resposta por que eu dormi mal porque eu estou cansado? Olha o sentido da frase. Por que é que eu estou cansado? Porque eu dormi mal. A resposta da pergunta por que é a causa e o outro pedaço é a consequência. Simples assim, pessoal. Simples assim. Beleza? Vem estudar com a gente. Opa, fiz errado, né? Vem estudar com a gente. Nós estamos com aulas online terças e quintas de português.
Se for necessário, a gente vai estudar também online raciocínio lógico, né, na segunda e na quarta. E tem aula presencial em Canaã dos Carajás, viu? Vai em Canaã? Vai lá. Curso potencial, ali na Castanheira 25, tá bom? Vai lá. Eu tô lá todo sábado te esperando. Beleza? Vamos lá. Pela situação textual de cada fragmento a seguir, pode-se inferir a profissão do personagem. Assinale a opção em que a indicação dessa profissão é inadequada. Igualzinho àquela que a gente fez ainda agora sobre inferência. Inferência é tirar uma conclusão lógica a partir do que está escrito no texto. Presta atenção. Vamos praticar isso, que agora você já sabe o que é inferência. Carolina está sozinha na sala. Ela pega o lápis vermelho da correção de textos. O quadro negro está apagado e as cestas de lixo esvaziadas. Dá para supor que essa pessoa, que a Carolina, é uma faxineira da escola? Se ela pegou o lápis vermelho da correção de textos, falou em quadro negro, a lixeira já está esvaziada, ela não é a faxineira, ela é a professora que sobrou ali para fazer a correção dos textos, né? Porque o professor trabalha antes, durante e depois, não é mesmo? Então, gente, que é a errada já é essa. Não dá para dizer que ela é a faxineira, dá para dizer que ela é a professora. Dá para dizer que ela é a professora que sobrou lá para fazer uma correção dos textos. Mas bora ver as outras. Joana observava as cartas que ia retirando do baralho, uma a uma, cuidadosamente. Dizia a consulente o que a carta lhe mostrava e via a preocupação no rosto dela. Ora, essa pessoa aí é uma cartomante, né? A consulente é a pessoa que foi fazer uma consulta lá para a cartomante. Então, a Joana é cartomante, porque a Joana observava as cartas que ela ia retirando do baralho, uma a uma, cuidadosamente. Ela dizia à consulente o que a carta lhe mostrava e via a preocupação no rosto dela, no rosto da consulente. Quem é essa pessoa? A Joana é a cartomante. Beleza? O dia inteiro a mesma coisa. Recebia uma conta e dinheiro para pagá-la. Procurava sempre ter troco suficiente, caso contrário havia reclamações. Essa pessoa aí é um caixa, né? Geralmente deve ser um caixa de banco aí, imagino. Tá bom? Ou mesmo de supermercado. Colocava os copos sobre a mesa e servia a bebida. Os pratos e os talheres já estavam dispostos sobre a toalha na frente de cada cliente. Dá para saber que a gente está falando do garçom? Tá. Observava os jogadores de perto correndo como eles. Às vezes interrompia o jogo por algum problema, exigindo sempre respeito pelas suas decisões. Esse cara é o juiz de futebol. Pessoal, não é difícil questão de inferência, só exige de você uma paciência, uma interpretação mais aguçada, um gosto pela leitura, que se você não tem, a partir de agora você vai adquirir esse gosto pela leitura pelo menos até o dia da sua prova. Beleza? Assinale a frase em que o processo verbal mostra a duração e não pontualidade. Duração, foi acontecendo, não é aquela coisa pontual que aconteceu ali naquele momento, tá bom? O paiol de pólvora explodiu, isso é pontual. Bora fazer assim, bora botar o duração de verde, né? E o pontual de amarelo. Pontual, isso é uma coisa pontual. O paiol de pólvora explodiu, pontual. Se eu dissesse que ele explodia, quer dizer uma coisa que ia acontecendo todo o tempo, né? Duração, mas ele explodiu, é pontual. O policial atirou, pontual. É diferente se eu falar assim, olha, o policial atirava. Atirava, acontecia sempre, né? Duração. As costureiras bordavam. É pontual? Ou isso está sempre acontecendo? Elas bordavam, ia sempre acontecendo. É diferente quando eu digo um raio riscou o céu. Riscou, acabou, pontual. A porta fechou, acabou, pontual. E a gente quer algo que seja prolongado. Olha, naquele tempo as costureiras bordavam. Coisa pontual, coisa que estava acontecendo. Simples assim. A nossa prova, se tiver raciocínio lógico matemático e você quiser estudar aqui, se tiver aluno suficiente para a gente formar uma turma, a gente vai ter aula online também, assim como a gente está tendo aula de português. Beleza? Vamos fazer mais uma questão, mais uma prova, agora da Banca 6 Gran Rio, que fez recentemente a prova do CNU.
Tá bom? Então a gente vai fazer algumas questões, principalmente pela gramática, pessoal. Principalmente pela gramática, tá bom? Beleza? Vamos lá. Mas assim, é aquilo que eu gosto de falar sempre nas minhas aulas. Se você não gosta de ler, é arriscado você não passar no concurso. Crie o hábito da leitura até o dia da sua prova. Beleza? Até o dia da sua prova. Vamos lá. Pessoal, é uma coisa assim que, infelizmente, a maioria dos concurseiros não entende. Leitura vai fazer você passar no concurso. Leitura vai fazer você passar no concurso. Mude o seu jeito de encarar isso. Goste de ler. Leia mais, principalmente textos de prova. Não é para você sair lendo aí revista de fofoca, é para você ler os textos das provas. Você vai se acostumar com isso. Bom, então bora fazer a leitura aqui para a gente poder encerrar a nossa aula resolvendo essas questões aqui da banca Seix Gran Rio. Beleza? Bora lá. A ciência e a tecnologia como estratégias de desenvolvimento. Um dos principais motores do avanço da ciência é a curiosidade humana, descompromissada de resultados concretos e livre de qualquer tipo de tutela ou orientação. A produção científica, movida simplesmente por essa curiosidade, tem sido capaz de abrir novas fronteiras do conhecimento, de nos tornar mais sábios e de, no longo prazo, gerar valor e mais qualidade de vida para o ser humano. Por meio dos seus métodos e instrumentos, a ciência nos permite analisar o mundo ao redor e ver além do que os olhos podem enxergar. O empreendimento científico e tecnológico do ser humano ao longo de sua história é, sem dúvida alguma, o principal responsável por tudo que a humanidade construiu até aqui. Suas realizações estão presentes desde o domínio do fogo até as imensas potencialidades que derivam da moderna ciência da informação, passando pela domesticação dos animais, pelo surgimento da agricultura e da indústria modernas e, é claro, pela espetacular melhora da qualidade de vida de toda a humanidade no último século. Além da curiosidade humana, outro motor importantíssimo do avanço científico é a solução de problemas que afligem a humanidade. Viver mais tempo e com mais saúde, trabalhar menos e ter mais tempo disponível para o lazer, reduzir as distâncias que nos separam de outros seres humanos, seja por meio de mais canais de comunicação ou de, me, ou de melhores meios de transporte, são alguns dos desafios e aspirações humanas para os quais, durante séculos, a ciência e a tecnologia têm contribuído. Elas são os fatores-chave para explicar a redução da mortalidade por várias doenças, como as doenças infecciosas, por exemplo, e o consequente aumento da longevidade dos seres humanos. Apesar dos seus efeitos extraordinários, a ciência e principalmente os investimentos públicos em ciência e tecnologia parecem enfrentar uma crise de legitimação social no mundo todo. Recentemente, Tim Nichols, um reconhecido pesquisador norte-americano, anunciou que seu livro A Morte da Expertise aborda a descrença do cidadão comum no conhecimento técnico e científico e, mais do que isso, um certo orgulho da própria ignorância sobre vários temas complexos, especialmente sobre qualquer coisa relativa às políticas públicas. Vários fenômenos sociais recentes, como o movimento anti-vacinas ou mesmo a desconfiança sobre a fatalidade do aquecimento global, apesar de todas as evidências científicas em contrário, parecem corroborar que a análise de Nichols está correta. A despeito de a qualidade de vida de todos ter melhorado nos últimos séculos, em grande medida graças ao avanço científico e tecnológico,
A desigualdade vem aumentando no período mais recente. Esse é um problema mundial, mas é mais agudo em países em desenvolvimento, como o Brasil, onde ainda abundam problemas crônicos do subdesenvolvimento, que vão desde o acesso à saúde e à educação de qualidade até questões ambientais e urbanas. É, portanto, nessa sociedade desigual, repleta de problemas, que a atividade científica e tecnológica precisa se desenvolver e se legitimar. Também é essa sociedade que decidirá, por meio dos seus representantes, o quanto dos seus recursos deverá ser alocado para a empreitada científica e tecnológica. Portanto, a relação entre ciência, tecnologia e sociedade é muito mais complexa do que a pergunta simplória sobre qual seria a utilidade prática da produção científica. Ela passa por uma série de questões, tais como de que forma a ciência e as novas tecnologias afetam a qualidade de vida das pessoas e como fazer com que seus efeitos sejam os melhores possíveis, quais são as condições sociais que limitam ou impulsionam a atividade científica, como ampliar o acesso da população aos benefícios gerados pelo conhecimento científico e tecnológico, em que medida o progresso científico e tecnológico contribui para mitigar ou aprofundar as desigualdades socioeconômicas, em face das novas tecnologias cada vez mais capazes de substituir o ser humano nas suas atividades repetitivas, como será o trabalho no futuro? Essas são questões cruciais para a ciência e a tecnologia nos dias de hoje. Que textão, né? Primeira coisa que você tem que aprender aqui no curso 100% é a não ter preguiça de ler, a ler o texto duas vezes em seguida para poder encarar as questões da prova. Beleza? Então vem comigo aqui responder as questões. Vamos lá? O nosso curso 100% agora é online, né? Agora nós estamos com as aulas 100% online. Então, se você quer fazer parte do grupo de português, já entra aqui com a gente, já vai ter aula depois de amanhã, terça-feira, já é a nossa próxima aula, né? Dia 10 de setembro. E a gente tem aula de terça e quinta, aula de português. E se tiver pessoas interessadas, vamos também ter aula de raciocínio lógico nas segundas e nas quartas-feiras. Mas se você está em Canaã dos Carajás ou aqui próximo na região e quer fazer a aula presencial, vem aqui para o sábado, lá na Rua Castanheira, número 25, no Potencial, para a gente poder estudar presencialmente aí para o nosso concurso. Bom, vamos lá. Quem estuda nunca perde o seu tempo. Esse é o lema do curso 100%. Vamos lá. No desenvolvimento argumentativo do texto, os aspectos apontados como fomentadores, pessoal, fomentar é incentivar, né, pessoal? Fomentar é incentivar, tá bom? Fomentar é incentivar. No desenvolvimento argumentativo do texto, os aspectos apontados como fomentadores do desenvolvimento científico e tecnológico são: pessoal, o que é que está incentivando o desenvolvimento científico e tecnológico? A busca de melhor qualidade de vida, beleza, mas a incredulidade intelectual, isso não fomenta, isso não incentiva nada, né, pessoal? Azar de quem não acredita, né? Então não tem nada a ver aí a incredulidade. A crise de legitimação está incentivando nada. Investimentos públicos em ciência, sim. Curiosidade, curiosidade ele falou no início do texto, curiosidade, não foi? E a busca de soluções dos problemas da humanidade. Pronto, está aqui a resposta. Desigualdade sim, desigualdade é o incentivo porque ele vai buscar soluções, mas a desconfiança está fora. Sabedoria dos pesquisadores e utilização de métodos inovadores. Não, pessoal, nem foi falado isso aí, tá bom? Então a resposta tranquilamente é a letra C. Muito fácil, muito tranquilo, não é mesmo? Olha, pode mandar mensagem aí no Zap que eu vou te respondendo, tá bom? A gente tem essa interação aqui, tanto aqui tete a tete, como aí na escrita também, tá bom? Beleza. Vamos lá. O principal recurso argumentativo
utilizado no texto para defender a importância da ciência e da tecnologia como estratégias de desenvolvimento é, pessoal, recurso argumentativo, né? Já mostra mais uma vez que esse nosso texto é um texto dissertativo. Texto dissertativo é o texto que dá uma opinião a respeito de um assunto. E argumentativo porque ele dá argumentos para defender essa opinião. Será que ele faz citação de depoimento de pesquisadores? Isso aqui se chama argumento de autoridade. É quando eu busco outras pessoas, né, que são da área para validar, né, para confirmar, para corroborar aquilo que eu estou falando. Mas não foi citado o depoimento de ninguém no nosso texto. Descrição de iniciativas para atendimento às necessidades econômicas da população brasileira. Foi feito isso no texto. Enumeração de benefícios do avanço científico e tecnológico para a humanidade. Isso ele usou no nosso texto. É essa a resposta. Utilização de vocabulário técnico como garantia de maior confiabilidade acadêmica. Referência aos movimentos negacionistas, ele se referiu. Mas como frutos da baixa legitimação social da ciência na atualidade, peraí, isso foi um argumento para defender a importância da ciência e tecnologia? Para com isso. Deixa de graça. Tranquilamente. Pessoal, quando você lê o texto duas vezes em seguida, você não tem nenhum problema com não tem nenhum problema com Então, pessoal, não tem nenhum problema quando você lê o texto duas vezes, tá bom? Não tem nenhum problema. Hoje é domingo, dia 8 de setembro de 2024, 26 anos do curso 100%. Então você já sabe, né? Você já sabe que você faz parte disso, né? Você faz parte disso se você ajudar aí o canal a crescer, indicando para os seus conhecidos, não é? Indicando para os seus conhecidos e tudo mais. Beleza? Tá bom? Maravilha? Beleza? Vamos lá. Vamos para a terceira. Bom, pessoal, vamos lá que a aula não pode parar. Já tá chegando perto de meio-dia, né? Você vai parar para o seu almoço de domingo. Enquanto isso, o 100% continua com os seus 26 anos de aniversário, não é mesmo? Beleza? Tranquilo? Então, bora continuar firme e forte. Vamos para a terceira questão. Na organização temática do texto, depois da referência à descrença do cidadão comum em relação ao conhecimento técnico e científico, desenvolve-se a ideia de que aqui, só para você pegar o ritmo dessa questão, pessoal, é uma questão objetiva, não é questão de interpretação. Não é questão de interpretação. Não é, tá bom? Não é questão de interpretação. Você vai lá no texto e vê em que momento que ele faz referência a essa descrença do cidadão comum em relação ao conhecimento técnico e científico e vai ver o que é que vem depois. É pura e simplesmente isso, tá bom? Deixa eu fechar aqui para que tu possa me acompanhar. Olha aqui, ó. Você vai lá no texto e vê em que momento ele falou dessa descrença do cidadão comum, ó. Ele estava falando isso em algum momento aqui, ó. Primeiro ele aqui, depois aqui mesmo, ó. Aqui, ó. Vou usar a mesma palavra, tá vendo? Ó? Descrença do cidadão comum no conhecimento técnico e científico. Tá vendo? Descrença do cidadão comum no conhecimento técnico e científico. Então, pessoal, é uma questão objetiva. Você acha aquilo que foi dito no comando da questão, termina de ler o parágrafo só para provar que ele vai falar da mesma coisa e você vai achar a resposta no outro parágrafo. É por isso que as pessoas que fazem esse tipo de questão erram feio, porque você tem que procurar no outro parágrafo. A despeito de a qualidade de vida de todos for ter melhorado nos últimos séculos, em grande medida graças ao avanço científico e tecnológico, a desigualdade vem aumentando no período mais recente. Pronto, é essa a resposta. É isso aqui que você tem que buscar na alternativa. Beleza? Então, bora lá. Vem comigo aqui
continuar a nossa brincadeira. Criação de canais de comunicação, desigualdade social. Aqui, ó, desigualdade social. Não tem o que fazer, pessoal. É uma questão objetiva. É uma questão objetiva. Simplesmente assim. Você vai lá, acha o pedaço que foi citado, no caso aqui é a descrença do cidadão comum, termina de ler para ver que ele está falando da mesma coisa e vai para o próximo parágrafo. Só isso. Beleza? É muito fácil. Vamos lá para a próxima. Afinal de contas, você já quer fazer o seu almoço de domingo, né? Ainda não é meio-dia, você já daqui a pouco vai para o seu almoço e aí a gente vai ter o nosso encontro marcado, tanto nas nossas aulas online quanto na aula presencial. O Zap está aí nos comentários. Deixa também o teu comentário, curte o vídeo, encaminhe esse vídeo nos teus grupos de WhatsApp, pede para os teus conhecidos se inscreverem, tá bom? Porque vai ajudar muito aí. E é o meu presente de aniversário que eu estou te pedindo, presente de aniversário do curso 100%, beleza? De acordo com o texto, um problema crônico a ser enfrentado pela ciência e pela tecnologia nos países em desenvolvimento, acabamos de falar, né, pessoal? É a desigualdade social. Questão de interpretação de texto não é para ser difícil. Agora, por que eu fiz questão de pegar essa prova aqui? O pessoal fala, professor, não vou nem fazer isso porque a minha prova é FGV. A gente não viu 2 ou 3 questões sobre anáfora, sobre processo anafórico, não foi? Processo anafórico, aquela palavra que se refere a uma outra que já foi dita no texto. Então, aqui essa questão é exatamente isso, pessoal. É exatamente isso, tá bom? Vamos lá. O referente do termo destacado em negrito está corretamente explicitado entre colchetes no seguinte trecho. No seguinte trecho. Vamos lá. Lá no parágrafo 2, ó, o empreendimento científico e tecnológico do ser humano ao longo de sua história. História de quem, pessoal? Ao longo de sua história. História de quem? Do ser humano, né, pessoal? O empreendimento científico e tecnológico do ser humano ao longo de sua história. História de quem? Do ser humano. Não é do empreendimento científico e tecnológico. Elas são os fatores chaves para explicar a redução da mortalidade por várias doenças, como as doenças infecciosas. Elas quem? As vacinas, se eu não me engano. É só você botar no texto e ver que são vacinas, não os desafios. Aborda a descrença do cidadão comum no conhecimento técnico e científico e mais do que isso, mais do que essa descrença, né? Não é conhecimento, mais do que a descrença. Esse é um problema mundial, mas é mais agudo em países em desenvolvimento como o Brasil. Esse o quê? O avanço científico e tecnológico é um problema, pessoal? Para com isso, né? O avanço científico e tecnológico não é um problema, para com isso. Também é essa sociedade que decidirá, por meio dos seus representantes, essa sociedade, a sociedade desigual. A sociedade desigual. Beleza? Pronto. Mas, rapaz, muito fácil. É uma questão de anáfora, viu, pessoal? É uma questão de processo anafórico. Mais uma para você treinar aí. A FGV gosta disso. Tá bom? Bora lá para a próxima que a gente já vai para o nosso almoço. Relaxa, tu não vai morrer de fome até meio-dia, tá bom? Bora lá. No trecho do parágrafo 4, a palavra que exerce a mesma função da que está destacada em. Olha aí, pessoal. Palavra que é a cara do 100%. Palavra que é a cara do 100%. Você tem que saber os 2 principais que. Se você não conseguiu aprender nessa aula de hoje, né, vai aí repetindo o vídeo várias vezes, né, para você ajudar o canal aí a crescer, mas você pode vir participar das nossas aulas também, tanto online quanto presencial, tá bom? Mas eu quero que você aprenda os 2 Qs, os 2 Qs principais. Quais são eles? O pronome relativo e a conjunção integrante. Isso eu quero que você aprenda hoje. Bora lá. Tim Nichols, um reconhecido pesquisador norte-americano, anunciou que antes desse que tem verbo? Tem. Quem é o sujeito desse verbo? O Tim Nichols. Tim Nichols anunciou.
Lê só o que está antes. Lê só o que está antes do verbo. Tim Nichols anunciou. Está completo? Não. Toda vez que o que vier antes do verbo tiver com sentido. Desculpa. Toda vez que o que vier antes da palavra que tiver verbo, mas a leitura até chegar lá está com sentido incompleto, a palavra que é chamada de conjunção integrante. Conjunção integrante. Vamos lá de novo? Olha para a palavra que, vê se antes tem verbo, anunciou é o verbo, né? O verbo anunciar, e vê se a leitura até chegar antes do que está completo. Ó. Tim anunciou. Mas ele anunciou o quê? Não está incompleto? Então eu quero que tu chame esse que aqui de conjunção subordinativa integrante, ou simplesmente conjunção integrante. Agora, bora ver se tu vai te lembrar do nosso primeiro bloco de aula lá. A ciência nos permite analisar o mundo ao redor e ver além do que os olhos podem enxergar. Me diz se não dá para trocar esse O aqui por aquilo. Vê lá. A ciência nos permite analisar o mundo ao redor e ver além daquilo que os olhos podem enxergar. Que lindo, né? Que lindo. Esse que é pronome relativo. A gente aprendeu isso hoje. Se você não viu, você volte lá no nosso primeiro bloco de aula de hoje. Não é? A gente viu isso. A gente viu que se a gente trocar o O por aquilo, aquele ou aquela, se antes da palavra que tiver aquilo, aquele ou aquela, a palavra que é pronome relativo. Tá bom? E a gente está procurando o quê? Está procurando uma conjunção integrante. Beleza? Tranquilo, né? O principal responsável por tudo que a humanidade construiu até aqui. A humanidade construiu o quê? Tudo. Toda vez que a gente faz uma pergunta depois do quê? E a resposta está antes do quê? Significa que o quê é um pronome relativo. Tá bom? Toda vez que a gente faz uma pergunta depois do que e a resposta antes do que, significa que a palavra que é um pronome relativo. Beleza? Suas realizações estão presentes desde o domínio do fogo até as imensas potencialidades que derivam da moderna ciência da informação. Tu pode me dizer o que é que deriva da moderna ciência da informação? O que é que deriva da moderna ciência da informação? As imensas potencialidades. Mais uma vez, esse que é o nosso pronome relativo. Pronome relativo. Beleza? Por quê? Porque eu fiz uma pergunta depois e a resposta está antes. Apesar de todas as evidências científicas em contrário, parecem corroborar... Opa! Parecem corroborar o quê? Parecem corroborar o quê? Que a análise de Nichols está correta. Repara que antes do que tem verbo, mas se a gente ler só o que está antes, parece corroborar, está incompleto. Parece corroborar o quê? Então, esse que agora é uma conjunção integrante. Esses dois, eu não sei se você já ouviu falar, mas tem 20 nomes da palavra que. A palavra que tem 20 nomes diferentes. Mas se você aprender esses dois, você vai estar bem na foto pra caramba, tá bom? Bora lá. Problemas crônicos do subdesenvolvimento que vão desde o acesso à saúde, à educação de qualidade, até questões ambientais e urbanas. O que é que vai desde o acesso à saúde e tal e tal? O que é que vai? Os problemas crônicos. Então, esse aqui, mais uma vez, é pronome relativo. Então, é isso, pessoal. Pronome relativo é quando você faz uma pergunta depois dele e a resposta antes. Conjunção integrante é quando tem verbo antes, mas a leitura até chegar nele está incompleto. Parece corroborar o quê? Anunciou o quê? Está incompleto, por isso que é conjunção integrante. Maravilha! É isso mesmo, é isso mesmo. Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos lá? Bora lá para a gente poder almoçar o nosso almoço de domingo. E eu espero contar com os parabéns de vocês. De que forma? Que vocês consigam aí esses
novos, novos seguidores, né, do canal, né, que pessoas possam se inscrever aí no canal, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, curte o vídeo, faz um comentáriozinho, dá essa força aí que você já percebeu que essas aulas não são iguais às outras, né, dos professores famosos, que tem aquele estúdio maravilhoso e tudo mais. É apenas para passar informação para quem dela necessita, beleza? O trecho do texto em que a presença do adjetivo destacado em negrito tem a função de expressar a opinião do autor. Olha que coisa interessante, o adjetivo tem a função de expressar a opinião. Existe isso? Existe. Existe. É o adjetivo subjetivo. Tem dois tipos de adjetivo, pessoal. Dois tipos de adjetivo. Eu tenho o adjetivo objetivo, por exemplo, ó, parede branca. Se eu disser parede branca, é um adjetivo objetivo, que não é a minha opinião, a parede é branca, tá bom? Ela é branca, não é a minha opinião. Então, é um adjetivo objetivo. É igual a produção científica, a produção é científica independentemente da minha opinião. A indústria é moderna, independente da minha opinião. O tempo é disponível, independente da minha opinião. O aquecimento é global, independentemente da minha opinião. Independentemente da minha opinião. Falei errado, não foi? Independentemente, presta atenção. Agora, se eu disser parede bonita, bonita continua sendo adjetivo, né? Mas agora é a minha opinião. Então, é um adjetivo o quê? É um adjetivo subjetivo. Adjetivo subjetivo, que é aquele que expressa uma opinião. Quando eu digo pergunta simplória, é que, na minha opinião, essa pergunta aí é muito simples. Beleza? É essa a nossa resposta. Mais uma para você aprender. Adjetivo objetivo é aquele adjetivo que não revela a sua opinião. Parede branca. Anota aí, parede branca, adjetivo objetivo. Agora, se eu disser parede bonita, é um adjetivo subjetivo, porque expressa, assim, a minha opinião. Maravilha! Agora uma questão também que é a cara do 100%. Questão de concordância verbal. O que é concordância verbal? É a combinação do verbo com o sujeito. Mas, se você não souber achar o sujeito, complica. Sabe como é que a gente faz para achar o sujeito? A gente faz a pergunta quem ou a pergunta o que antes do verbo. Rigorosamente nessa ordem. Primeiro você faz a pergunta quem. Se não der certo, aí você faz a pergunta o quê. Vamos lá? Quem é que constata? Pessoal, quem é que constata? Ora, quem é que constata é a importância. Não. Olha a fome, presta atenção. Quem constata, eu não sei. Mas eu ainda tenho a segunda pergunta para achar o sujeito. Eu não sei quem é que constata, mas eu sei o que é que essa pessoa constata. O que é que essa pessoa constata? A importância. Tu tá me entendendo? Eu quero que tu pegue essa ordem aí. Primeiro faz a pergunta quem, se não der certo, faz a pergunta o quê. Assim, ó. Quem é que constata, hein? Rapaz, não sei não. Tá bom, mas o que é que essa pessoa constata? A importância. E aí você vai perceber que o verbo está combinando com o seu sujeito. Como assim combinando? Constata está no singular. E importância também está no singular. Já é essa a resposta. Já é essa a resposta. Bom, vamos lá. Nos últimos anos, criou-se inúmeros programas computacionais. Bora fazer a brincadeira? Quem foi que criou? Quem foi que criou? Não sei. Mas o que foi que essa pessoa criou? O que é que essa pessoa criou? Inúmeros programas computacionais. Isso é o sujeito. E está no plural. Se está no plural, o verbo também tem que ficar no plural. Criaram-se inúmeros programas. Criaram-se inúmeros programas. Beleza? Tá tranquilo isso? Pronto. Para atender às demandas da humanidade, ampliou-se as pesquisas. Pessoal, o que eu acho legal nesse tipo de questão é que ela vira exercício. Ela acaba virando exercício para você fixar. Faz primeiro a pergunta quem.
quem foi que ampliou. Quando você perguntar quem foi que ampliou, não dá para saber a resposta. Tudo bem. Agora pergunta o que foi que essa pessoa ampliou. Qual é a resposta? As pesquisas. As pesquisas. É plural, não é? Então esse verbo aqui está errado. Tinha que ser como? Ampliaram-se. Ampliaram-se as pesquisas. Para facilitar a interação entre turistas em viagens internacionais, precisam-se. Eu já vou até fazer aqui o errado, porque eu quero que você entenda esse negócio. Nesse verbo precisar, aparece obrigatoriamente a preposição de. Porque quem precisa, precisa de alguém ou de alguma coisa, não é? Professor, mas aqui nova está no plural. Tecnologia está no plural. Não está certo esse verbo no plural? Não, pessoal. Sabe por quê? Porque tem a preposição de. Essa preposição de impede de isso aí ser sujeito. Porque não existe sujeito que comece com preposição. Você vai perguntar quem é que precisa? Não sei. Mas o que é que precisa? De novas tecnologias. Olha o que você está falando, ó. De novas tecnologias. Não existe sujeito que comece com preposição. Então, esse de aí impede que novas tecnologias seja o sujeito. Ou seja, o verbo obrigatoriamente tem que ficar no singular. Sempre que tiver essa preposição, o verbo vai ficar no singular. Quando se analisa os índices, espera aí, quem é que analisa? Não sei. Mas o que é que essa pessoa analisa? O que é que essa pessoa analisa? Os índices. Não é plural? Se é plural, como é que tem que ficar o verbo? Quando se analisam os índices. Então, a nossa resposta, de fato, é a letra A. Maravilha? Bora lá. No trecho do parágrafo 4, a palavra destacada em negrito é formada no trecho. Muito bem. No trecho, a palavra destacada em negrito é formada pelo prefixo ante e o substantivo vacina. Pessoal, é necessário que você saiba que prefixo não é palavra. Prefixo é um pedaço da palavra, tá bom? Prefixo é um pedaço da palavra. Quando você junta um prefixo com uma palavra, qualquer palavra, você está fazendo um processo de derivação, tá bom? Derivação prefixal. Você está juntando prefixo com a palavra, não é palavra com palavra. É diferente de sexta-feira. Sexta-feira tem o hífen, né? Mas é palavra com palavra. Isso aí é palavra composta. É um processo chamado de composição. Aqui nós estamos falando de um processo chamado derivação. E especificamente derivação prefixal. Porque prefixo mais palavra. Prefixo não é palavra. Prefixo é um pedaço da palavra. Você tem um prefixo em que o final dele é diferente do início da palavra. Bora ver se a gente consegue anotar aqui a explicação. Ó. É muito fácil a explicação, pessoal. Quando o final do prefixo é diferente do início da palavra, você gruda sem tracinho. Você junta sem hífen. Vou repetir. Quando o final do prefixo não é palavra com palavra, quando o final do prefixo for diferente do início da palavra, junta sem tracinho. Então, antivacina aqui, ó. Antivacina aqui, ó. Tá certinho. Por que antivacina tá certo? Juntou. Porque o I é diferente do V. Se o I é diferente do V, junta sem hífen. Se for igual, separa com hífen. Vamos lá de novo? Se o final do prefixo for diferente do início da palavra, junta sem hífen. Se for igual, separa com hífen. Bora lá. Já está errado aqui. Anticoncepcional. O I não é diferente do C? Então está errado. Não é para ter hífen. Contra-ataque está certo. Por que contra-ataque está certo? Porque o A é igual ao A. Quando o final é igual ao começo, separa com hífen. Pré-escolar está certo por dois motivos, né? São iguais aqui, mas é porque o pré com acento sempre vai ter tracinho. O pré com acento sempre vai ter tracinho, beleza? Anti-inflamatório está perfeito. Anti-inflamatório está perfeito, por quê?
Porque letra igual, ó. Letra igual separa. Auto-hipnose está perfeito tanto porque as letras são diferentes, quanto porque começa com H. O H sempre tem traço. Micro-ondas também está certo, porque são letras iguais. A gente quer acerta, né? Corretamente, já tem resposta. Antissocial está errado por dois motivos. Primeiro que o I é diferente do S. Quando for diferente, junta sem tracinho, né? Junta sem tracinho, mas quando tiver S na palavra, ou R, você faz ficar dois S ou dois R's. Antissocial tem dois S. Semiaberto está certo, porque são diferentes. Opa! Presta atenção, rapaz. Semiaberto está errado, né? Porque não são diferentes. Quando é diferente, junta. Quando é diferente, junta. Maravilha. Sem terra não tem nada a ver com a história, pessoal. A palavra sem não é prefixo, é palavra mesmo, né? Então, é uma palavra composta. Qual é a regra, pessoal? A regra é tu saber que tem hífen. Não está dentro dessa regra aqui, porque é palavra com palavra. Essa regra que a gente está vendo agora é apenas se for prefixo com palavra. Tá certo, sem terra, mas... Ah, mas o M é diferente do T. Não, não, não. Isso aí é palavra com palavra. Não está nada a ver com a história. Ele colocou aqui só para te atrapalhar. Extraoficial está errado, porque se é diferente junta. Autoconhecimento está errado, porque se é diferente junta. Anticaspa está errado, porque se é diferente junta sem hífen. Pré-história está certo, você já sabe, sempre que quando for pré vai estar com traço. Interracial está certo, porque são letras iguais, tem que separar. Antidepressivo está errado, porque o I é diferente do D, junta. Dá para gravar essa regra? Quando o final do prefixo for diferente do início da palavra, junta sem tracinho. Se for igual, separa com tracinho. Simples assim. Maravilha? Maravilha. Bora lá então para a questão 10. Ah, a questão 10 é de graça. Portanto, é sempre conclusão. Temos 18 relações entre as orações, é muita coisa assim, mas grava essa. Conclusão é uma relação muito fácil, né? É o contrário da causa e consequência. Eu fui aprovado porque estudei muito, causa e consequência. Estudei muito, portanto, você é aprovado. A conclusão. Beleza? Portanto, é conclusão. E a única alternativa aqui que fala de conclusão é o por conseguinte. Porque o à medida que é proporção. O no entanto faz parte da família da adversidade, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. O porquanto e uma vez que a gente pode dizer que é causa ou explicação. Beleza? De novo. Portanto, é sempre causa. Era só achar uma aqui que também significasse causa, que é o por conseguinte. À medida que, se você quiser anotar aí, é proporção. O no entanto faz parte da família da adversidade, que eu quero que você decore, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. O porquanto e uma vez que é causa ou explicação. No desenvolvimento do texto, estabelece-se uma relação de oposição de sentido entre os verbos. É claro que há uma hora dessa, nós não vamos olhar no texto de novo, né, pessoal? Mas aqui fica fácil de você enxergar essa relação de oposição. Porque quando eu limito, é diferente totalmente de eu impulsionar. Limitar e impulsionar estão aí em ideias opostas, né? Limitar e impulsionar. Não é? Realmente são ideias opostas, talvez nem precisasse olhar no texto, mas fica muito melhor olhando no texto, tá bom? É essa a resposta. A vírgula está empregada de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa em... Queremos a certa, né, pessoal? Vamos lá. Olha a letra A como ela é totalmente maldosa. A formação de cientistas brasileiros que respeitem as características culturais e técnicas das diferentes regiões do país deve ser prioridade. Deixa eu te fazer uma pergunta besta que tu já aprendeu hoje. Quem deve ser prioridade ou o que é que deve ser prioridade? A formação de cientistas brasileiros. Só que bem aqui depois de brasileiros não tem vírgula. Das duas, umas.
Ou você coloca a vírgula depois de brasileiro, ou você tira as duas vírgulas. A que está depois de brasileiro e a que está depois do país. Poxa, professor, não estou entendendo nada. O que é que deve ser prioridade? A formação de cientistas brasileiros. Mas que cientistas brasileiros? Aqueles que respeitam as características culturais e técnicas, tal e tal. Então você pode colocar uma vírgula ali antes do que, já que ele é um pronome relativo, ou você não precisa colocar, se você quiser fazer a ideia de restrição. Mas se não colocar aqui, também não pode colocar aqui. Ó. Entende? Está certo com as duas vírgulas e também está certo sem as duas vírgulas. O que não pode é ter uma e a outra não. Simples assim. Com o objetivo de ajudar a entender os desafios atuais da sociedade brasileira, vírgula, o governo deveria financiar a pesquisa na área de ciências humanas e sociais. Nossa, você ia acertar essa, tenho certeza, mesmo sem ter estudado pontuação. Bora para a letra C. É necessário criar grandes bancos de dados que sejam municiados pelos estudos científicos. Cadê a outra vírgula? Mesmo erro de agora da letra A. Ou põe vírgula antes do pronome relativo, mas põe a outra vírgula quando acabar essa história, ou não põe as duas, o que não dá para botar só uma. Está errado a letra C. É preciso criar em todas as áreas do conhecimento projetos governamentais que possam... Peraí, mas é preciso criar em todas as áreas do conhecimento... Peraí. Criar o quê, pessoal? Criar projetos, né? Eu não posso ter vírgula separando a pergunta. Ó. Criar o quê? Criar o quê? Projetos. Se você faz uma pergunta e a resposta aqui do lado, como é que eu vou colocar a vírgula? A não ser que eu tivesse colocado outra vírgula aqui, ó. Tudo bem. Mas não colocou, tá errado de novo. O Brasil e os países em desenvolvimento precisam. Quem é que precisa? O Brasil e os países em desenvolvimento. Não pode ter vírgula entre sujeito e verbo. Não pode ter vírgula entre sujeito e verbo. Beleza? Vamos lá. Está chegando a hora do nosso almoço. Já estou sentindo aqui o cheiro do churrasco. Você vai oferecer esse churrasco aí para o aniversário do curso 100% e você vai ajudar muito mais se você compartilhar aí o vídeo, né, e se inscrever e curtir o vídeo, comentar e tudo mais. De acordo com as regras de concordância nominal, falou em concordância nominal significa gênero, masculino e feminino, singular ou plural, que é o número, ou até mesmo aumentativo e diminutivo, que é o grau. Mas geralmente estamos falando de gênero, masculino e feminino, e de singular e plural. De acordo com as regras de concordância nominal da norma padrão da língua portuguesa, a palavra destacada em negrito está empregada corretamente em as pesquisas para a cura de doenças e a busca de solução para os problemas ambientais estão vinculadas ao aumento das verbas de financiamento governamental. Que lindo! Já é essa a resposta. Sabe por quê? Vou te falar por quê. As pesquisas e a busca estão. Perfeito. O sujeito é plural, né? O sujeito é composto, então é plural. E por que é vinculadas? Porque pesquisa é feminino e busca também é feminino. Ora, se tem dois femininos, o mais certo é que fica aqui no feminino plural. Tá bom? Mais certo não, o certo, né? Letra A está perfeita. Bora ver o erro da letra B. A ampliação dos institutos de pesquisa e o fomento às universidades públicas são... Por que está certo o são? Porque é a ampliação e o fomento. São duas coisas, né? Então, é sujeito composto, está certo o são. Só que ampliação é feminino. E fomento é masculino. Não está os dois femininos, pessoal. Se não está os dois femininos, não pode ficar aqui solicitadas. Tem que ficar solicitados. Só vai ficar solicitadas se tiver os dois femininos. Se tiver um masculino no meio, fica solicitados. Tá bom? O investimento governamental em alunos do ensino superior e a promoção de grupos de pesquisa são... Por que está certo o são, pessoal? Porque investimento é o investimento
e a promoção. São duas coisas, né? Então tá certo, são. Só que investimento é masculino, pessoal. E promoção é feminino. Só vai ficar escassez com A se fosse os dois femininos. Se tiver um masculino no meio, fica como escassos. Os testes para avaliar a efetividade das vacinas e as publicações científicas sobre os efeitos da Covid-19 foram financiadas. Já está errado, né, pessoal? Não tem os testes. Os testes não é masculino. Apesar de publicações ser feminino, pessoal, mas se tem o masculino no meio, você não pode falar financiadas. Tinha que ser financiados. O vasto território brasileiro e a nossa incrível diversidade são. Olha, o são tá certo. Mas território é masculino. Se você não aprender com essa questão, hein? Masculino e feminino. Se tem masculino no meio, não pode ficar feminino. Pronto. Tem que ser decisivos. Simples assim. É muito fácil. O grupo em que todas as palavras apresentam prefixo que expressa negação. Prefixo que expressa. Já sabe que prefixo é aquele negocinho que vem lá na frente, né? Por exemplo, desconfiança é quando você não tem confiança. Inferioridade e invasão não tem nada a ver com a história. Descrença é quando você não tem crença. Inconveniência é quando não tem conveniência. Impaciência é quando não tem paciência. Olha só. Ah. Desenvolvimento, descrição e infelicidade é quando você não tem felicidade. Desigualdade é quando você não tem igualdade. Moralidade é quando você não tem moralidade. Pronto. Mas a única que tinha os três que realmente expressavam negação é a letra B. Para fechar com chave de ouro, eu quero fazer contigo a questão 15, porque ela também estava lá na FGV. Olha aqui, ó, a palavra onde. Só que aqui ele quer uma outra história. Tanto faz se é onde ou aonde, você precisa saber se pode colocar na frase. Porque só pode colocar na frase, pessoal, só pode colocar na frase se antes tiver uma ideia de lugar. Se não tiver ideia de lugar, não pode colocar nem onde, nem aonde, nem de onde, nem para onde, nem por onde, nem de onde. Tu tá me entendendo? Só pode colocar onde ou aonde se antes tiver ideia de lugar. Se antes tiver ideia de lugar. Beleza? Então vamos lá. A inteligência artificial tem possibilitado a democratização de vários serviços, onde é necessário destacar. Pessoal, onde? Serviços não é lugar. Vixe, professor, não sabia não. Só pode colocar onde ou aonde se tiver ideia de lugar. Se o que vier antes tiver ideia de lugar. Não tem ideia de lugar, pessoal. Serviço não é lugar. O que é que eu faço então, professor? Coloco o em que. Em que. Tá bom? Sempre vai dar certo quando você coloca o em que. Beleza? Os biomas brasileiros, onde tem ocorrido. Bioma brasileiro é um lugar, né? Tanto que eles dão o exemplo da Amazônia, do Pantanal. É lugar. Aí você pode usar o onde. Já é essa a resposta. Os cientistas devem ter maior preocupação com determinados grupos populacionais. Onde? Espera aí, pessoal. Grupo populacional é lugar, pessoal? Grupo populacional é lugar? Pesquisadores precisam desenvolver estudos aprofundados onde? Estudos aprofundados é lugar? Vemos em uma época onde? Época é tempo, pessoal. Época é tempo. Como é que ficava melhor? Vivemos em uma época em que as pessoas... Em que, pessoal? Troque pelo em que. Só pode usar onde, aonde, de onde, por onde, para onde, se antes tiver ideia de
lugar. Beleza? É simples assim. Eu quero terminar essa nossa aula de aniversário de 26 anos do curso 100% com outro lema que a gente segue sempre, porque você não vai desistir até chegar o dia da sua aprovação e mais ainda da sua convocação para assinar o termo de posse. Retroceder nunca, render-se jamais. Beleza? Retroceder nunca, render-se jamais. Quero agradecer imensamente a sua companhia nessa manhã de domingo, dia 8 de setembro de 2024, aniversário de 26 anos do curso 100%. Quero o teu presente, quer o like, a inscrição, a indicação, os comentários. Vamos fechar aí com mais inscrições no nosso canal, tá bom? Agradeço e mais uma vez o convite para o nosso grupo online, tá aí o Zap, ou a nossa aula presencial em Canaã dos Carajás. Muito obrigado, que Deus abençoe o caminho de todos vocês e aguarde que a sua aprovação vai chegar. Não desista. Valeu!